Voltando, caiu a conexão, então vamos voltar porque ainda temos meia hora de bate-papo com Vanusa Caimbé, a parenta que é candidata a vereadora por Guarulhos, São Paulo. Então estamos de volta, vamos chamar a Vanusa Caimbé novamente, porque está um bate-papo muito gostoso com ela. Por que que eu... Oi, Aí voltei. voltou. É, o sinal que tá ruim, né? É que Ah, deve ser mas aqui também, né? esse horário também tem muita gente usando internet, acaba sobrecarregando os sinais por aí, né? Aí retomando, né, para os indígenas de Guarulhos em específico, é conscientizar que ser indígena não precisa estar no chão da aldeia, é um pertencimento, e não existe uma constituição para o indígena do aldeia e para o indígena em contexto urbano. Os indígenas que vivem em contexto urbano, eles sofrem mais do que os indígenas que estão na aldeia, a não ser aqueles que estão em situação de muita vulnerabilidade, de violência, mas na cidade a gente sofre violência, a gente sofre preconceito, a gente não pode fazer nossos rituais, nossos cantos no prédio, porque senão vou dizer que a gente está fazendo rituais macabro, enfim, é uma série de preconceitos. Então aqui a gente sofre mais depressão por falta da aldeia, por falta dos nossos cachimbos, dos nossos rituais e da convivência mesmo com os parentes. Nós somos mais suscetíveis a ter depressão, a cometer suicídio, então a gente tem que realmente ter um olhar diferenciado e conscientizar e fazer encontros realmente, igual acontece aqui em Guarulhos, tem o Agosto Indígena, tem o aniversário aqui da aldeia, e a gente realmente cuidar das pessoas dessa forma. E criar consciência nas escolas, levar as palestras, onde tem esses indígenas, para tratar com respeito, para entender, para levar palestra, porque realmente ninguém defende o que ela não conhece, a gente só defende o que a gente conhece, ninguém defende o desconhecido. Nas escolas não se ensinou como é o indígena, as pessoas ainda pensam que o indígena está no século passado. E fazer esses intercâmbios aqui na aldeia multiétnica Filhos dessa Terra onde eu moro, trazer escolas, universidade, trazer turismo, criar renda para que a gente não precise sair daqui para ir trabalhar fora. Enfim, realmente apresentar os indígenas a aldeia para os munícipes de Guarulhos, para todos, que todos entendam e respeitem que o diferente, que ninguém precisa ser igual. Nós indígenas não somos iguais, aqui a gente tem mais de 14 etnias diferentes, cada um tem o seu modo de vida e a gente se respeita entre si, e para que a sociedade realmente respeite esses indígenas que aqui vivem. Então é dessa forma que eu vou trabalhar aqui para a aldeia. Nós queremos construir escola indígena para ensinar o dialeto indígena, para que a gente fale a nossa língua. Como aqui seja uma multiética, a gente vai escolher qual que língua que a gente vai ensinar no geral para as crianças. E construir uma OBS, referência em saúde indígena, aqui na aldeia. Então são esses os planos para Guarulhos e realmente fazer a cultura, fazer um calendário cultural permanente o ano inteiro, fazer rimas, cantos, dança, toré, para que realmente a cultura seja viva o ano inteiro, não só numa data específica, porque cultura é vida, cultura é amor, cultura é saúde e cultura é trabalho. Sim, e cultura sustenta é, é, a energia dos povos indígenas, essa cultura viva de canto, de dança, de contato, é o que mantém essa, essa identidade latente dentro da gente, né? Então, esse não contato, essa não manifestação cultural e espiritual acaba fazendo com que muitos dos nossos parentes entrem em depressão e busquem no suicídio a solução para essa sensação de não pertencimento, né? E que bom
ter um pensamento assim, de trazer o não indígena para dentro do contexto indígena, conhecendo, porque só o conhecimento afasta o preconceito. O preconceito é o não conhecer. Né? Então, eu tenho medo daquilo que eu não conheço, eu quero distância daquilo que eu não conheço, porque me é introjetado, via sociedade e religião, uma ideia errônea, né, dos nossos povos e da nossa cultura. É como as casas de rezo são queimadas justamente porque são associadas ao demoníaco, ao maléfico, né? Essas coisas que, na realidade, nem fazem parte da expressão cultural indígena, dos povos indígenas, né? Então, que bom ver isso, que bom saber que a gente está ocupando espaços, está mostrando para o mundo não indígena quem somos, né? O valor que temos. E isso é tão maravilhoso, tão importante, e justamente por isso que eu achei que as lives com candidatos nessas eleições a cargos públicos é muito importante, porque é a representatividade, né? E na live passada, o nosso parente, o Budaga, ele trouxe a informação de que não há um único deputado estadual no Brasil inteiro indígena. Isso é muito sério, né? Então, que a gente comece com a vereança, que a gente leve adiante isso, que a gente ocupe outros espaços, né? Que tenham mais Célia Chacriabás ocupando cadeiras no Congresso e tantos outros. Então, eu acho valiosíssimo assim a tua história e trazer essa informação. Realmente não tem, era para nós termos aqui a Shirley Pancará, mas Sim. ela ficou pouco, ela foi a candidata aqui em São Paulo, agora ela está vindo para vereança, e assim, foi uma perca para São Paulo, porque ela fez um trabalho belíssimo quando ela foi a co-deputada, que ela participou da mandata ativista, e deixou e saiu, e ela saiu para ser candidata e não foi eleita, e não no Brasil só foi eleita duas, né, que foi uma para o Minas, a Célia, e a nossa queridíssima também, Sônia Guajajara, que foi eleita e só. E assim, e também tem essa, né, das pessoas dizerem: eu apoio você, eu gosto de você, precisamos realmente que o indígena esteja na política, que o indígena ocupe os espaços, mas na hora do vamos ver, a gente se sente abandonada. Eu tirei fotos com vários deputados e deputadas pelo Brasil todo, senadores, e agora mesmo eu pedi apoio, olha, grave um vídeo em apoio à minha candidatura, que a gente se encontrou várias vezes pelo Congresso, pelo Senado, pelo Supremo. Grava um vídeo de apoio à minha candidatura. Não, as pessoas não, os políticos aí não fizeram nenhum vídeo. Imagina um incentivo político. Nós temos aqui uma candidata, que eu não vou falar o nome, mas ela vai saber que é ela e alguém vai saber que é ela. Ela se diz da bancada do Cocá, se reconheceu como indígena, usa Cocá. Quem que ela está apoiando? Uma mulher branca. Ela está lá com os desenhos indígenas, dizendo que é indígena, apoiando uma mulher branca. Não que a gente é inimigo das mulheres brancas, não que nós somos indígenas das outras mulheres não indígenas. Mas se eu sou indígena, eu tenho que apoiar o meu parente, a minha parente. Eu votei em candidatos não indígenas. Depois que os indígenas estão aí, a sessão, eu estou votando nos indígenas, porque assim, nós somos os verdadeiros povos originários desse país. Nós, até hoje, são 524 anos de violência. A gente merece que a gente chegue lá, que a gente mostre um novo jeito de governar, um novo jeito de partilhar, que nós somos do coletivo, não do individual. Então, eu sofro demais quando eu vejo uma mulher indígena
com cocá e com os brincos e dizendo que faz parte da bancada do cocá e apoiando uma mulher branca se ela tem uma indígena, que apoia as duas e diz assim, olha, essas são as minhas candidatas, vamos eleger porque é importante eleger uma mulher indígena. O que eu vejo também, o pessoal não indígena entrando na aldeia sabendo que ali tem uma candidata indígena e buscando voto. Então, isso para mim é tratar a gente com inferioridade, com desrespeito, e assim, isso fere, isso nós somos nossos parceiros até a página 2. A partir do momento que a gente quer ocupar os mesmos espaços, nos espizinha, nos oprime e nos lá solta a mão. Eu me sinto aqui em Guarulhos que largaram a minha mão no momento que eu estou mais precisando, mas com a minha força ancestral, com a minha luta, com a minha resistência, eu vou lutar para chegar lá e mostrar que os indígenas têm um jeito novo de governar e para apresentar, e é o coletivo. E a gente não só defende o indígena, eu me preocupo com a periferia, com aqueles que não têm os seus direitos garantidos. Eu comecei a militar, meu trabalho foi no bairro, foi em São Paulo, no Jardim Queralux, por fechamento de uma empresa chamada Banquímica, que trazia câncer de pele, que fazia perder o rim, que levou muitas pessoas óbito por insuficiência renal. Ali começou a minha luta. Começou eu levando as pessoas para fazer as matrículas, para garantir o acesso à escola, para aposentadoria, para o BBC. Então, isso é no coletivo indígena e daquelas pessoas que não se sente representado. Então, foi por isso que eu entrei na política e é por isso que realmente a gente precisa entrar, precisa se eleger vereadoras agora, precisamos eleger deputado estadual, federal, quem sabe futuramente senador, e eu sonho um dia que eu ver uma indígena presidente desse país. Aí sim, aí o que vão saber o que é governar para todos. É no dia que tiver um indígena lá. Porque você falou que é um jeito novo de governar. Na realidade, é um jeito ancestral de governar. Só que é um jeito que eles não conhecem ainda, né? Porque não é um jeito olhando para o umbigo, o quanto eu vou ganhar de dinheiro com isso. Mas é olhando para um coletivo, o quanto todos podem ter a partir dessa verba, a partir daquilo. Que é o que a Márcia Cambeba fala, né? É uma comunidade, né? É uma comum unidade entre todos, que é uma frase que marcou profundamente minha alma, esse olhar de comunidade, né? É uma comum unidade entre todos. O que tiver no meu prato vai ter no teu, o que tiver vestindo o meu corpo também pode estar vestindo o teu corpo. Então, esse olhar, né, horizontal, esse olhar humanitário, perdão, esse olhar humanitário que os povos indígenas têm, que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né, para o dia a dia, né, do não indígena, para perceber o quanto é mais caloroso, acolhedor, quando a gente caminha de mão dada, né? Quando a gente caminha sabendo que se eu cair, tem alguém para me levantar, se eu não tiver comida no meu prato, eu sei que alguém vai compartilhar comigo. É a história de uma comunidade e que o não indígena deveria reaprender ou aprender, para quem nunca conviveu com isso, e entender que isso faz com que a gente se sinta todos pertencentes a esse solo, né? Porque não é para meia dúzia ganhar dinheiro, é para todos terem respeito por essa terra, né? Terem respeito por esse lugar que nos sustenta, onde estão as nossas raízes, onde estão os nossos ancestrais enterrados. E como é importante a gente ter essa consciência do coletivo, envolvendo, inclusive, o coletivo não deve estar à parte das árvores, da água, né, dos animais, porque é assim que se olha o coletivo, não é só o ser humano, né? Não é isso?
É verdade. Eu falei assim do novo, é porque para eles, para o não indígena, é novo. Para nós é ancestral, para nós é o nosso dia a dia, é a nossa vida inteira, é no coletivo, né? É tanto que a gente quer a demarcação, a gente não quer ter o documento da terra, a gente quer ter a demarcação, o uso da terra, criar os seus filhos, os seus netos, enterrar os nossos corpos, para que esse corpo, que quando a gente partir, virar um ancestral, um espiritual, aquele corpo alimentar a terra e frutificar. Então é por isso que que eu disse o novo, que para nós não é novo, mas para as pessoas, para a sociedade não indígena é novo, porque eles não foram apresentados esse novo jeito da gente existir. Outro dia me perguntaram quanto que ganhava um vereador em Guarulhos. Eu falei, não faço a mínima ideia. Eu falei, não é pelo salário que eu estou entrando lá. Claro que eu vou precisar de um salário, eu vou ter minhas Óbvio. contas, eu vou precisar locomover. Eu preferia que não tivesse, que não precisasse, que a gente vivesse na época. Eu produzi abacate, eu produzi banana, eu produzi mandioca, outro produzia milho e feijão, e a gente trocar. Outro construía roupa e dizer, olha, eu construo a roupa, eu vou te dar a roupa e você me dá o alimento. Eu preferia que o mundo fosse assim. E a gente na coleta se juntasse todo mundo para fazer a partilha. Era assim que eu queria, mas infelizmente não pode ser mais esse mundo desse jeito, né? Então, assim, eu vou precisar ter uma remuneração pelo meu trabalho, mas isso é o que menos importa. O que importa para mim é a política pública, é levar qualidade de vida, especialmente nas periferias e nas comunidades indígenas. É ter a garantia do mínimo, a garantia da pessoa ter o direito à saúde, à educação, à cultura e o direito, se ela quer estudar, se ela quiser ser um doutor, se ela quiser ser só uma parteira, quiser ser só uma contadora de história, um direito da pessoa escolher. Não ela ser imposta. Ó, você não pode fazer faculdade porque você é indígena, você não pode fazer faculdade porque você é da periferia, você tem que se conformar em ser empregada doméstica. Não que não ser empregada doméstica não seja uma profissão digna, mas ela tem o direito de escolha. Se quiser ser empregada doméstica, seja. Se quiser seja do lar, que seja. Se quiser ser uma contadora de história, viver na aldeia, tranquila ali, só cuidando das suas casas, dos seus filhos, dos seus netos, que viva. Mas a pessoa que tem o direito de escolher que caminho ela vai ter na vida, não uma imposição do Estado, não um estado de pobreza para aquela pessoa. Então é por isso que eu entrei na política e é por isso que eu também não estou preocupada quanto que é o salário do vereador, não é isso que me atendeu para eu ser, é que realmente eu estou cansada de 4 em 4 anos chegar os candidatos e se mudar. E a gente tem que votar naquele candidato que a gente saiba onde mora, que a gente tem o telefone, que a gente tem o e-mail, e quando precisar, ter ali o seu representante, o seu defensor, bater na porta e dizer, me acolha, o que eu faço para resolver esse problema de saúde, o que eu faço para resolver esse problema de assistência social, o que eu posso resolver na escola. Então, ter esse representante dentro dos órgãos públicos. Então, é por isso que eu coloquei à disposição para entrar num ambiente tão hostil que é a política, que é a Câmara de Vereadores. Foi simplesmente por isso, não foi pela remuneração salarial, não. É, mas que é necessário, porque nós vivemos num mundo onde a moeda de troca, né, a energia de troca ainda é o dinheiro. Quem sabe a gente volta um dia, né, para esse lugar do escambo, dessa troca, né, a troca de produção. Eu acho que seria tão mais amoroso esse mundo se nós fizéssemos isso, né, de troca de produção. Esse é o meu dom, eu faço costura, então eu te dou, você me dá o seu alimento. E você falou, né, que ela queira ser apenas uma contadora de história. Ah, como o mundo precisa de contadoras de história para encantar a gente, para trazer o sonho, para manter o sonho vivo num mundo onde o cinza e a seriedade tomou conta, né? As pessoas são sisudas, estão sem sonhos, e as contadoras de história
elas nos alimentam a alma, né? Que é, de alguma forma, a, trazer a cura para a história para aquele conto, né, da formiga e da cigarra, onde só a formiga tem direito à casa e a cigarra, porque canta, tem que ficar do lado de fora. A cigarra é que alimenta a nossa alma enquanto a formiga trabalha. Então, as contadoras de histórias são tão importantes para alimentar as nossas almas e as parteiras também, né? A gente precisava reverenciar as parteiras eu nasci por parteira. Então, assim, a gente precisava reverenciar essas mulheres que nos trazem, esses homens também, porque tem muito homem parteiro, que nos trazem a vida. E que isso é valorizar realmente a pessoa, né? E não um sistema. É você deixar a pessoa trazer à tona o seu dom, a sua capacidade, a sua beleza e a sua forma de construir esse mundo que a gente espera tanto, né? Que é essa terra sem males. Né? Então, que se cada um, se a parteira, a contadora de histórias, a cuidadora, cada uma de nós, né? Cada um de nós tivesse a liberdade de trazer ao mundo a sua beleza, o mundo seria hoje muito melhor, né? E talvez seja essa a função dos nossos parentes candidatos, a sua função, porque eu estou realmente me emocionando falando com você, porque eu sinto o teu coração falando assim, de trazer essa beleza do mundo indígena para o mundo não indígena, esse coletivo, esse se preocupar desde a raiz até a semente que cai né, ao solo de volta, depois de todo o ciclo, né? Fruto, flor, fruto, semente e volta. Então, assim, eu acho que esse ciclo é tão bonito, e se a gente tivesse esse olhar amoroso da cuidadora que você tem, eu acho que a nossa política seria tão mais maravilhosa, Vanusa. É verdade, eu sou assim mesmo. Eu não tenho, quando a pessoa me chama para um bate-papo, com uma conversa, eu não tenho, não levo nenhum papel escrito, não levo, porque eu gosto de falar a minha essência, a minha verdade, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então é por isso sempre que eu falo da minha essência, das minhas raízes mesmo, do meu jeito de vida, do que eu acredito, as minhas verdades. Por isso que eu não me preocupo da biografia. Eu fui outro dia fazer uma palestra e falou assim, qual é a sua referência? Eu falei, a referência é minha mãe, que é falecida, que era poeta, a minha bisavó, o meu bisavô, então são os meus ancestrais que são as minhas referências, então é deles que são a referência de vida. Pode ser que algum autor aí se aproxime um pouco com o meu jeito de pensar, o meu jeito de vida. Então, se vocês querem uma referência, minhas referências indígenas é o Ailton Krenak, é o Daniel Munduruku, é a Shirley Pancará, é a Sônia Guajajara, é a Sherry Sequiabra, então são elas que são as minhas referências. São essas pessoas que me transmitem conhecimento, saberes, esse povo aí das biografias aí ocidentais não são os meus modos de vida. Eu tenho que saber um pouquinho deles, porque esse mundo é capitalista, eles precisam que realmente que a gente sinta, que a gente tenha da partilha, mas eles não são meus ideais de vida, não é desse jeito que eu quero viver. Se eu quero uma educação indígena diferenciada, um outro jeito de viver, eu não posso ser seguidora de tudo que está aí. Eu não vou dizer que isso não é bom, mas não é o único jeito de vida, não é a única forma de pensar, não é o único jeito de viver o mundo. A gente vê o mundo com vários olhos, né? Não é só um olhar que vai definir o mundo ao nosso redor, e é por isso que eu vou tratar Guarulhos, as regiões, com a sua especificidade diferente. Eu não posso querer o que é bom para aqui, para o bairro onde eu moro, a periferia, o Jardim dos Cardoso do Cabo Sul, com a periferia dos Pimenta. Não são regiões diferentes, são necessidades diferentes. Pode ter os mesmos problemas, mas tem alguma coisa que é diferente, que tem que ser tratado com outro olhar, de outra forma. Então é esse olhar que eu quero levar para a Câmara de Vereadores o ano que vem. E se eu não chegar lá, não sou eu que perdeu. Quem perdeu foi a população de Guarulhos, é o município de Guarulhos. Então, por isso que eu
nisso, e no pós-eleição. No pós-eleição, para mim, a luta vai continuar. Eu espero que Guarulhos entenda que é necessário a minha presença lá. Eu espero que eles entendam disso. Eu sempre falo isso. E vai ser uma perca, assim como foi uma perca para o estado de São Paulo não ter a Shirley Pancará como deputada estadual. E que agora faça essa reparação, que ela seja eleita no município de Guarulhos e que eu seja aqui realmente que tenha os indígenas ocupando os espaços de políticas, os espaços de decisões, porque ninguém vai defender a gente, porque ninguém defende o que ela não conhece. Ela pode dizer, é bonito, sou defensora dos povos indígenas, eu sou defensor da periferia, eu sou defensor do povo negro, mas na prática é só no discurso. Eu não gosto do discurso sem a prática. Para mim, um tem que completar o outro. Isso. Não tem como a gente defender aquilo que a gente não vive e que não conhece profundamente, né? Vale, a defesa vale, mas esse lugar de fala é importantíssimo, porque você só defende aquilo que você viveu de verdade, aquilo que você conhece de verdade, a história vivida e deixada marcas no solo, né? Não adianta por exemplo, eu sou absolutamente antirracista, defendo muito a causa do povo preto, mas eu não sei o que é viver na pele deles. Eu não tenho a noção para falar por eles. Me solidarizo, mas eu posso falar sobre um contexto indígena e ainda assim um contexto urbano, porque eu também não posso falar dentro de um contexto de aldeia, porque eu conheço o contexto urbano. Eu me solidarizo, me coloco ao lado na luta, mas quando é para falar, eu sempre passo a fala, eu passo a voz, porque eu acho que quem tem que calçar os sapatos para você falar sobre aquilo. Tem que saber, saber onde dói, onde está o calo, tem que calçar os sapatos, senão é como os estudiosos, né, de faculdades, aí, de universidades que falam, que vão estudar, né, e falam sobre os indígenas como se fossem os indígenas. Tem que ser indígena para falar sobre indígena, senão não vai sentir na pele o que é isso, não é? Você concorda? Concordo absolutamente, né? Tá certíssima. A gente pode ser solidário quando acontece uma violência, quando uma pessoa ainda perde a vida por ter uma pele escura, por ser periférico. Isso eu sofro bastante, me solidarizo, eu também sou antirracista, mas eu não posso dizer que eu sei o que ele está passando. Eu me solidarizo, mas eu não sei porque eu não sou ele, eu só sei a minha dor e posso ser solidária e tentar combater, mas dizer que eu sei como que é, não sei. Quando eu via uma pessoa que perdia um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, eu só sei o que é a falta a partir do momento que eu perdi a minha mãe, que a minha mãe se ancestralizou. Eu também tive um filho que faleceu aos 11 anos de idade, ele nasceu com hidrocefalia, que era uma formação no cérebro, então ele viveu por 11 anos. Então eu sei qual é a dor de perder um filho, porque eu já perdi. Então antes eu só imaginava, eu falei, eu imagino como que seja, mas eu não sabia. Agora, a partir de hoje, eu sei o que é a saudade de uma mãe, todos os dias, como é bom ter uma mãe, mas eu também não tenho nenhum remorso, porque eu cuidei da minha mãe com muito amor, muito carinho. Minha mãe foi cadeirante durante 20 anos, eu fui parceira, amiga dela, então assim, ela foi porque chegou a hora dela. E eu durmo todo dia com a saudade, com os ensinamentos dela, não com nenhum remorso, porque com certeza ela sabe que eu fiz o meu papel como filha. E com certeza ela está do teu lado, abençoando a tua jornada, sustentando o teu caminho para você fazer o que você faz. Uma cuidadora nasce com essa consciência de cuidadora porque isso foi, de alguma forma, ensinado, não nas palavras, mas nos exemplos. E certamente a tua mãe também foi uma grande cuidadora e você aprendeu muito com ela sobre isso. Eu tenho certeza que ela está abençoando a tua história, abençoando o teu caminho, e vai estar do teu lado, sustentando teus passos aí nessa vereança, nessa busca por um caminho melhor para os parentes e para as pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social.
E eu torço por isso, para que você vença, porque a gente precisa ocupar todos os espaços. Como diz as meninas da bancada do Cocá, nunca mais um Guarulhos sem nós, nunca mais um brasileiro sem Isso, nós. Nós precisamos estar em nunca todos mais. os... E um lugar que a gente precisa estar realmente é no Supremo Tribunal Federal também. Precisa ter um indígena lá. Eu fiquei muito triste porque o Lula não colocou. Eu queria muito que ele tivesse colocado uma indígena lá, de preferência que tivesse sido a Joênia ou a Pichana, porque ela estava pronta, preparada para estar lá, mas ele não escolheu dessa vez. Quem sabe ele escolha um outro, escolha uma indígena ou um indígena para ocupar esses espaços, porque eles lá, eles não sabem quais são a nossa realidade, quais são nossas necessidades. Então a gente precisa estar em todos os locais mesmo para ocupar todos os espaços. Que nunca mais um em nós, que nós somos os verdadeiros donos dessa terra. Nós já estávamos aqui, nós não viemos de nenhum outro lugar, então nós temos que ser respeitados aqui. A gente conhece as necessidades daqui, então a gente tem que fazer parte. E se nós estivéssemos ocupando mais lugares de poder, certamente a floresta não estaria tão desmatada, né, tão devastada, o Brasil não estaria queimando do jeito que está, porque para nós, a floresta, cada árvore faz parte da gente, é também um parente. Né? Então, a água também é um espírito vivo. Então, a gente estaria cuidando de uma outra forma, o planeta estaria melhor, não só para os nossos descendentes, mas para os descendentes de todos, né? Afinal de contas, todo mundo caminha sobre a mesma terra, com olhares diferentes, mas nós todos caminhamos sobre a mesma terra. E ela sustenta a todos nós da mesma forma, porque ela é uma mãe generosa, né? É uma mãe absolutamente generosa. E eu estou absolutamente honrada de ter falado com você, que eu quero te conhecer presencialmente, te dar um abraço, te agradecer por estar aqui conversando comigo. Essa louca que bateu né, chamou você no, no WhatsApp, falou, você topa fazer essa live, e você topou sem pensar duas vezes, e eu estou muito grata, porque a minha única intenção é levar a voz de todos os parentes que eu puder levar, que são aí candidatos, para mostrar, né, para o mundo, para usar o Instagram como uma janela, né, para mostrar para o mundo que nós estamos aqui, que a gente está fazendo alguma coisa, que a gente tem sonhos, que não é só para a gente, é sonho para um coletivo, e o coletivo engloba todos. Óbvio que nós estamos lutando por nós, porque estamos passando por momentos desafiadores, mas a luta é por todos, né? Porque se o indígena ficar vivo, todos ficam vivos juntos. Se um indígena estiver bem tratado, o não indígena também está sendo bem tratado. Então, meu amor, me deixa uma mensagem para o povo, deixa aí sua última fala para a gente encerrar, e mais uma vez, sim, profunda gratidão pela tua fala, pela tua pessoa, pela tua força, e que Tupã, Nhanderu Tupã te abençoe muito no teu caminho. O que eu quero deixar para as pessoas que a privatização das águas, a privatização da Sabesp aqui no estado de São Paulo é privatizar o nosso corpo. O nosso corpo é 70% água. E aí, privatizar, eu sinto que o meu corpo está privatizado 70%, que eu só tenho 30% para viver, para respirar, para tentar, porque a água é vida e que a gente nunca pode deixar privatizar a água, porque não tem nenhum cientista no mundo que tem uma fábrica de água. A água vem da natureza, a água vem da mãe terra, a água vem das nascentes. Nós precisamos, se a gente não quiser ser os próximos dinossauros, porque os dinossauros já viveram aqui e foram extintos. Se não ouvir a voz das populações indígenas, nós também vamos ser extintos e não vai demorar muito, porque os sinais estão aí. Pegando fogo, outros lugares que vai pela água abaixo. Então é a natureza pedindo socorro. Então eles estão pedindo socorro e nós também estamos pedindo socorro. Dê oportunidade para a gente mostrar
um outro lado da história, um outro lado de viver uma outra maneira que não só existe um jeito de fazer política, um jeito de partilhar a vida. E não esqueça do meu número, viu? O meu número é 50888. Por que essa numeração? Porque a Constituição de 88 e o 8 foi a soma do ano que eu nasci em plena ditadura militar, eu nasci em 1970, e eu fui somar a data da minha data de nascimento, e no final deu 8. E como precisava de 38, eu juntei os 38. E que coincidência, o número da Shirley Pancará, se a gente combinar, e o número do professor Derobi. Então nós temos Olha o mesmo. isso! Que fantástico! O mesmo número. O mesmo número. O mesmo número, o mesmo 50888. é 50888. Então não se esqueça, vamos eleger essa bancada do Cocá de verdade, que nós somos a bancada do Cocá. Shirley São Paulo em Guarulhos e o professor Suzano. E vamos conseguir. E espalhar para mais lugares aí do Brasil, mais parentes, para falar de uma forma ancestral dentro dessa política atual. Vanusa, gratidão. Agudiowete. Foi maravilhoso conversar com você. Essa live vai ficar salva no Instagram e também vou colocar no YouTube e vou salvar os áudios na plataforma do Spotify e depois eu passo o link para você espalhar e para as pessoas espalharem por aí, para quem quiser ver ou ouvir a Vanusa Caimbé falando sobre ela, sobre política, sobre Brasil, sobre amor e sobre cuidado. Gratidão, querida. Um grande beijo no seu coração. Um abraço, um beijo no seu coração e até breve, que nós vamos se encontrar para dar um Até abraço breve. apertado. E você que estava aí assistindo a gente também, muita gratidão. É isso. Tchau, Tchau. gente. Obrigada por tudo.